Quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem tão fraquinho. Amém. Amém. Estamos na presença do Senhor e viemos à casa do pão para nos alimentarmos. E por isso nós queremos, de facto, nos apresentar diante do Senhor com o nosso coração disponível para ouvir o que o Senhor tem para nós. Mas também queremos nos apresentar diante do Senhor a dar-lhe o nosso melhor. O que é que nós podemos dar ao Senhor? É o fruto dos nossos lábios. Porque nós, meus queridos, não temos nada. Tudo o que temos, tudo o que somos, devemos a Ele. O Salmo 20 diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te leva em segurança. Do seu santuário te envia socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a toda a vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Ó nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de podermos nos apresentar, Senhor, diante de Ti, Senhor. E que o nosso propósito esta manhã, Senhor, é de facto, Senhor, de render-te a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, que é o fruto dos nossos lábios. Tudo o que passa além disso, Senhor, te pedimos misericórdia, para que a Tua Igreja, Senhor, assim cresça, glorifique o Teu nome e seja uma igreja pura, sem mancha, sem mácula e sem pecado. Em nome de Jesus. E apresentamos também aqueles que Tu separaste esta manhã para ministrar louvores e também, Senhor, a Tua palavra. Usa-os segundo a Tua soberana vontade. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está com a responsabilidade do nosso irmão Emanuel. Paz do Senhor, Igreja. Amém. Que carinhas. Viemos louvar o nome do nosso Deus, o poderoso Deus, o Deus da salvação, o Deus da nossa salvação. Então por que essas caras tristes? Hã? Estão a pensar na vida? Nós temos o Senhor da vida. Trouxe a garrafinha de água porque faz falta. Eu peço desculpa porque o pastor ele pôs na conta a dizer que era era o Tiago Nataniel, o jovem Tiago Nataniel que ia dirigir hoje este culto ao Senhor. Mas ele é meu filho, vocês sabem, não é? E então ele pediu-me: pai, eu não vou estar, podes dirigir por mim? Qualquer um. Eu para o Senhor estou sempre pronto. Seja para dirigir, seja para pregar a palavra, seja para falar. O Senhor sempre tem algo em nós para podermos transmitir. Lucas 19. Do versículo 39 e 40 diz assim, 38 e 40. Temos no 37 para que podamos compreender melhor. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto.
Regozijava-se, meus irmãos. E nós regozijamos-nos no Senhor? Dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, até as pedras clamarão. Se nós nos calarmos, até as pedras da estrada, dos muros, clamarão por nós o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar este corinho que diz: naquele tempo Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele e os seus discípulos, e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, alegrem-se, meus irmãos, porque somos discípulos do Senhor. Cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Este é o Senhor que nós esperamos, é o Senhor que nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Ele breve virá. E tu que sim ainda não aceitaste o Senhor como teu Senhor e Salvador, hoje é o dia aceitável. Ok? Ele vem para a criança, ele vem para o jovem, ele vem para o meia-idade, para o velhinho, 90, 100 anos, ele vem para todos. Não esperes para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. A vida pertence ao Senhor, não pertence a nós. Nossa vida não está nas nossas mãos, está nas mãos do Senhor. E a qualquer momento Ele nos chamará. Não importa a condição que nós sejamos. E depois temos que prestar contas diante dele. Não é mais ninguém. Não é nem você, nem a mim, nem mais ninguém. Nem ao pastor. É ao Senhor que nós temos que dar contas. Ok? Canta, meu povo, alegra, meu povo. Alegrem-se. Caminhando, descendo para Jerusalém, com ele e os seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: teu Rei vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: manda que estes se calem, não perturbem a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disto, foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus veio da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, o céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar
céu vai continuar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu nome. Sabe, nós na glória vamos continuar a louvar ao Senhor. Isso é uma certeza. Apocalipse, onde João teve o prazer de ter a visão, quando estava na ilha de Patmos, o Senhor mostrou-lhe realmente o que é um dia estar na glória, viver no reino. Então, Apocalipse 4, eu leio para vocês, se quiserem seguir, podem seguir, não é? Do versículo 8 ao 11 diz assim: E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante de que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas, dizendo no trono: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia! Nós vamos estar ali naquele lugar, diante do trono do Senhor, cantando, louvando e adorando o Senhor, eternamente. É o que quer dizer para sempre. E o Senhor é santo para sempre. E nós seremos santos para sempre. Enquanto estivermos aqui na terra, temos que ter esta luta constante para sermos melhores, para nos santificar a cada dia. E se nós estivermos mais perto do Senhor, mais santos seremos. Mais perto de Deus, mais longe do mundo, definitivamente. Vamos cantar este corinho que diz: Cantarei aos anjos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Diz que gozo, paz, perfeito amor, plena alegria no meu Senhor. Este mundo deixarei, na linda pátria breve estarei e ouvirei. Aleluia. O Senhor brevemente vem. Estejamos nós preparados para esse dia. Vigiai e orai. É o que diz a palavra. Amém? Cantarei Hosana, cantarei Hosana ao Salvador. Louvarei seu santo nome e com alegria o céu ouvirei. De milhões de anjos cantando, com todos os fiéis falarei: Viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei Jesus. Santo dos santos, com cântico novo de gratidão, viverei para sempre na glória, louvando a Jesus, e lá ouvirei de anjos cantando, com todos os fiéis falarei. Aleluia! Falaremos com todos os santos, abraçando Jesus ali naquele lugar. Aleluia! Viva o Rei! Viva o Rei! Aleluia! Gozo, paz, perfeito amor, plena alegria
as vozes de milhões de anjos cantando, com todos os fiéis falarei, viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei, Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Honra e glória, majestade e poder, só a ti, Senhor. Só a ti, Senhor. O teu povo canta, Senhor. Aleluia. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, exaltação e poder, Senhor. Obrigado, ó Pai, por podermos estar na tua presença como um corpo aqui neste lugar, Senhor. Não podemos louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Só tu és digno, só tu és digno, só tu és santo, santo, santo. Aleluia. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Ah, Senhor. Quão maravilhoso é o teu povo estar unido, Senhor, em adoração constante, louvando-te, Senhor. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Digno és, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Tu que vives e reinas por todo sempre. Aceita a nossa adoração, Senhor. Aceita as nossas humildes graças, Senhor. E te pedimos, Senhor, que haja alegria nos céus por uma alma que possa vir contrita e arrependida aos teus pés, Senhor, neste dia. Não só neste lugar, mas em toda a face da terra, Senhor. Aleluia. Sabemos que a tua palavra é constante, inabalável. Por isso, Senhor, te entregamos todo o louvor, toda a adoração, e que possamos estar com olhos bem abertos para ver, com ouvidos bem abertos para ouvir, uma boca com sabor para sentir que é mais doce que o mel, que é a tua palavra, Senhor. Aleluia. Glorificado sejas. Porque Ele vive. Eu tenho esperança do dia da manhã. Cristo em vós, Cristo em nós. Por isso é que Ele vive, porque Ele é a nossa esperança. Amém? Vamos entoar este coro. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu. Na cruz, não foi uma coisa qualquer, foi na cruz, que a cruz era considerada a maldição. Ele se fez maldito por cada um de nós. E foi ali por meus pecados, por teus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, por nos morrer por meus pecados
verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, aleluia, porque Ele vive, glória a Ti, Senhor. Oremos, Senhor, aleluia, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tenho a viva esperança de estar com Ele na glória, viver a vida eterna. Aleluia. Aqui temos a vida em abundância, mas lá temos a vida eterna. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Peço a um irmão, uma irmã que sinta o desejo de levar a sua voz ao trono da graça, que o faça esta manhã. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, nós te louvamos e te adoramos e te glorificamos nesta manhã. Te damos graças, Senhor amado, já por este louvor que pudemos entoar ao teu nome. Aleluia. Pai, tu que habitas no bem e no amor do teu povo. Tu, Senhor amado, que amas o teu povo, Senhor. Que te aprazes, Senhor, no teu povo, Senhor amado, ó Deus. Que nesta manhã nós possamos, Senhor, nos render a ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor amado, ó Deus, nos colocar diante do teu altar, Senhor. Ó Senhor amado, com os corações limpos, Senhor. Ó Senhor amado, que ouvimos de todo o nosso coração. Vem, Senhor, abençoar o teu povo. Amém. E que o teu povo receba a tua palavra. Ó Senhor, como um maná celestial, descendo do céu para os nossos corações. Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém. Em João capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Também em Romanos 11:36. A começar no 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro Ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém. Porque dele e por Ele, para
sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Santo para sempre, Santo para sempre, Santo para sempre, Santo para sempre Tu és, Santo, Santo, Santo. A Ti toda a glória, a Ti toda a glória, a Ti todo o poder, toda a majestade, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. A Ele a glória, o louvor, a majestade, o poder para todos sempre. Vamos dizer juntos o versículo-chave deste ano de 2025. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico darei graças. Amém. Quero convidar a igreja a abrirem as vossas Bíblias e vamos ler duas passagens. A primeira das quais vamos ler em Isaías, no capítulo 1. Eu quero dizer aos queridos e amados irmãos que estou muito grato ao Senhor pelo louvor que nós tivemos. E sempre eu digo assim, tal como eu, quando a Elizabeth a dirigir e está a viver na mesma casa, não combinamos nada, muito menos com Emanuel, que não vive na minha casa, também não combinei nada com ele. Isto porquê, meus queridos? Devo dizer-vos, como quem se confessa diante de vós, é uma luta muito grande, não é comigo, mas também comigo, não é com o Senhor, mas também com o Senhor,
para que o Senhor dê a palavra certa à sua igreja. E hoje vou dar, de facto, uma palavra que pode ser questionada. Hoje vou falar-vos sobre o arrependimento. Sobre arrependimento. Por isso, quero convosco meditar debaixo destes textos de Isaías e de Oséias. Primeiramente, então, queria convidar os amados, alguém que fizesse o favor de ler no capítulo 1, do versículo 10, 11, 12 e 13, e depois o versículo 16 ao 18. Alguém que me fizesse o favor de ler capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13, e depois do versículo 16 ao 18. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestei ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo do honra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, Senhor? Estou farto de holocaustos de cardeiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu e só fizerdes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arregoziemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Agora convidava outro irmão ou irmã para ler em Oséias, profeta Oséias, no capítulo 14, do versículo 1 até ao versículo 9. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e à obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia, e eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como um lírio, e espalhará as suas raízes como um líbano. Estender-se-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como a oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como o trigo. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerei. Eu sou como uma faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Pai amado, lemos este texto da Tua Palavra e te pedimos que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações e a aplicar esta palavra que teve o seu efeito no tempo e certamente hoje também tem o seu efeito objetivamente na Tua Igreja, que é a Tua noiva amada, que és também, segundo a Tua Palavra, o corpo de Jesus Cristo. E Tu, Senhor, à medida que sabemos os sinais, que se aproxima o Teu dia em que vens buscar a Tua Igreja, a Tua noiva para Ti mesmo, vais levar uma igreja pura, uma igreja sem mancha, sem pecado,
Fala, Senhor. Fala Tu. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. O versículo-chave desta mensagem poderia, ou pode ser perfeitamente o versículo-chave ou o versículo do ano deste que nós escolhemos e citamos há pouco. Porém, eu quero dizer-vos que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E por isso, quando o Senhor me levou a este tema para dizer, igreja, é tempo de arrependimento, eu disse ao Senhor, normalmente quando nós pregamos o arrependimento, é aos perdidos que estão sem a esperança da salvação. E debaixo destes textos que nós lemos, eu compreendi claramente o que o Senhor queria chamar a atenção. Como chamou a Israel, Ele quer também chamar a atenção à sua noiva amada. É tempo de arrependimento. Deixem-me dizer-vos que nos nossos dias, particularmente nos países que nós consideramos serem países livres, não é? Países livres, ou chamados livres, especialmente nas grandes capitais desses países, ou em grandes cidades desses países, onde existem grandes catedrais, como por exemplo em Nova Iorque, nunca lá fui, mas por aquilo que eu conheço, enfim, dos médios, não é? Berlim, Paris e outras cidades, onde se pode visitar a igreja após igreja, edifícios, desde as tais catedrais e até mesmo até pequenas congregações. E raramente se ouve uma palavra sobre arrependimento. E eu dizia assim, Senhor, a tua igreja quer ouvir a palavra que quer ouvir, não é? Aquelas palavras bonitas, não é? Todos nós gostamos de palavras bonitas, não é? Não é? Quem não gosta de ouvir uma palavra de conforto, não é? Uma palavra bonita, bela, uma palavra bela, ficamos todos, não é? Nosso ego fica ali, fica cheio, não é? A mesma situação ocorre em muitas igrejas evangélicas, infelizmente, e nesses mesmos países chamados do mundo livre, e felizmente Portugal está dentro desse mundo livre, onde se pode visitar igreja após igreja, edifícios, e raramente se faz menção ao arrependimento. Certamente existem igrejas, e aqui vou agora considerar também igrejas, corpo do Senhor. Certamente existem igrejas hoje que não abrem mão quanto à verdadeira mensagem do Evangelho. Porém, diversas igrejas hoje do nosso mundo decidiram que arrependimento é uma mensagem forte e, de certa maneira, até pode ser considerado por muitos ofensiva. Assim vai o mundo. Assim é o nosso mundo. E a igreja lá vai no mundo. Porque a igreja está no mundo. E nós estamos no mundo. Jesus disse, estais no mundo. E eu, ó Pai, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nestas igrejas, pode-se ouvir mensagens sobre amar os outros e ser uma pessoa boa e praticar o bem. É a mensagem do Evangelho. Tudo isto é verdadeiramente bíblico. Está na palavra. Todavia, nestas igrejas, não vai ouvir uma mensagem de arrependimento como aquela que Pedro pregou, sabe quando? No dia do Pentecostes. E sabe o que aconteceu no dia do Pentecostes? Só para lembrar, todos nós sabemos, naquele dia, com o sermão de Pedro, com a pregação de Pedro sobre o arrependimento, foram de facto milhares que receberam, foram libertas do pecado. Pedro respondeu ao clamor desesperado daqueles homens, instruindo-os, e disse-lhes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38.
arrependimento na igreja? Arrependimento na igreja? Essa é uma pergunta. Meus queridos e amados, mas todos nós sabemos o que é que significa arrependimento. Eu fui ao dicionário da língua portuguesa, da Porto Editora, e encontrei a definição de arrependimento. É um sentimento de mágoa ou remorso por atos e faltas passadas, contrição, mudança de opinião ou de atitude. Só encontrei estas palavras no dicionário da Porto Editora. Já agora citando a fonte. Mas à luz da Bíblia, eu podia estar aqui até amanhã de manhã para vos dar uma definição de arrependimento à luz da palavra. Mas quero deixar apenas só esta descrição. É um ato de afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia, voltando-se para Deus. Arrependimento genuíno resulta em dor, tal como remorso e até desgosto pelo pecado. Sim, quando o Espírito Santo sai em nós e nós falhamos, erramos, o Espírito Santo fala ao nosso coração. E no tempo de Isaías, ele foi um profeta usado por Deus para transmitir uma mensagem de juízo e uma mensagem de arrependimento. E nos capítulos iniciais do seu livro, de Isaías, ele começa a anunciar que Deus irá castigar Jerusalém por causa da corrupção espiritual do povo. E ao lermos o texto de Isaías, como lemos há pouco, nós compreendemos que o pecado tem efeitos devastadores. Porém, a nossa esperança deve estar alicerçada em Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito profundo. E isto não é brincadeira, meus amados. Vai chegar o dia em que a trombeta do Senhor vai soar e muitos vão ficar para trás, meus queridos. Muitos vêm a correr à porta desta igreja e vão encontrar a porta fechada, meus queridos. Ou se porventura a porta estiver aberta, vão encontrar aqui irmãos que já partiram para o Senhor. Eu disse, vão encontrar irmãos que já partiram para o Senhor. Compreendem? Oséias usou a figura da própria família como pano de fundo. Oséias era também um profeta contemporâneo de Isaías, escreveu o seu livro um pouco mais tarde, e ele usou a figura da própria família como pano de fundo para as mensagens de Deus, que ele tinha que seguir essas orientações. E apesar de todas as adversidades deste profeta, quem conhece este livro de Oséias, é assim penoso às vezes ler por aquilo que este homem passou, não é? Tudo fez para mostrar a sua fidelidade. E no tempo, a corrupção espiritual do povo era de tal maneira grande que Deus iria recusar as orações, os sacrifícios e até mesmo o culto, pois não havia sinceridade no povo. O mais impressionante é que essas pessoas que estavam em pecado consideravam-se religiosas. Hoje acontece isso, não é? Eu sou da igreja, eu sou da religião, a minha religião é esta, eu nasci nesta religião e vou morrer nesta religião. Julgavam essas pessoas no tempo que as suas práticas religiosas eram de facto levados a praticar a lei de Moisés, não é? Depois até alteraram, não é? Dava jeito de não fazer algumas coisas, mas era sempre para todos eles, era sempre, como os fariseus, era sempre a lei de Moisés. Porém, sem arrependimento, ou mesmo sem arrependimento, continuavam a oferecer sacrifícios, sendo que não compreendiam, meus queridos, isso é muito profundo, não compreendiam que os seus sacrifícios não tinham qualquer valor para Deus, vindo de corações que acolhem e praticam o pecado. E eu gostaria de explicar muito bem, porque às vezes nós temos necessidade que nos expliquem a nós o que é pecado, não é? Pecado pode ser muita coisa, pecado, muita coisa. Às vezes um olhar já é pecar, meus queridos. Às vezes olhamos alguém com um olhar fulminante, não é? Já estamos a pecar. O Senhor Jesus Cristo disse isso muitas vezes, até quando já começa o nosso coração, não é?
quando surge o nosso coração a pensar mal do nosso irmão, da nossa irmã, porque o nosso irmão anda a fazer aquilo, porque a nossa irmã anda a fazer aquilo, e não sei o quê, mais isto, mais aquilo. Ao contrário, Deus deseja que o amemos, confiemos nele, afastemos do pecado. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 23, é assim que está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, olha o que diz aqui a palavra, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas para isso nós temos, o Emmanuel disse uma coisa interessante, que lá vamos ser santos para sempre, no céu, não é? Vamos ser santos para sempre. Sim, está na Bíblia. Mas enquanto andamos aqui, nós temos que procurar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso, igreja, é tempo de arrependimento. Sim, a igreja tem que habituar-se também ao arrependimento. A palavra de Deus assegura-nos que fomos obedientes, ou se formos obedientes e dispostos através do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados. E pelo seu sangue somos perdoados e sarados. Eu cito as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz assim em Lucas capítulo 5, versículo 31 e versículo 32. Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem esta manhã aqui, meus amigos, meus amados, não respondo ao pastor, mas quem aqui esta manhã acha que não é pecador? Porque já demos a nossa vida ao Senhor, agora eu não sou pecador. Enquanto nós estivermos neste corpo, meus queridos, é por isso que nós temos necessidade de compreender que o arrependimento deve ser um processo também de nós crescermos na nossa fé. Jesus disse estas palavras em Mateus capítulo 9, versículo 13: e depois aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O arrependimento que Deus quer, ou que Deus pede, debaixo destes textos que nós lemos, por exemplo, de Oseias, podia aqui, nestes versículos todos, do 1 até ao 9, se tivesse mais tempo, versículo a versículo, meditar convosco. Mas apenas dizer-vos que, por exemplo, versículo 1, o que é que Deus pede? Para voltarem-se para Deus. O Senhor esta manhã está a dizer à igreja: volte-se para mim, voltem-se para mim, deixem os rudimentos da religião, deixem o mundo, voltem-se para mim. Muitas vidas na sua caminhada de fé reconhecem problemas e até erros na vida, mesmo assim não se voltam para o Senhor, continuam nas suas caminhadas. Eu é que tenho razão. Não, eu é que tenho razão. E ele é que tem que pedir perdão. O Alfredo é que tem que pedir perdão. Estou aqui a dar exemplo, não é? Não, eu não tenho que pedir perdão ao Alfredo. Não, ele é que tem que pedir perdão a mim. Quantas vezes nós temos este comportamento? Oh, meus queridos, a mensagem para mim doeu-me. Doeu-me. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, arrependimento, Senhor. A tua igreja precisa de arrependimento? Sim, a minha igreja precisa de arrependimento. Isto não é só para ficar aqui gravado neste vídeo. Se quiserem, meus amados, observem a palavra do Senhor. Voltar para Deus. Judas Iscariotes tentou fugir de Deus, cometendo suicídio, quando deveria ter voltado para Jesus pedindo perdão. Eu não sei, meus queridos, se Judas tivesse esta atitude, conhecendo Jesus, era capaz de ter perdão. Versículo 1 ainda de Oseias. O que diz também é reconhecer o próprio pecado. E a tendência de muitas pessoas é apontar o dedo, lançar a culpa aos outros. Não, ele é que fez isto, és tu é que tens este defeito, és tu. Amados e queridos, voltar-se para o Senhor exige que uma pessoa assuma o que fez. Assuma o seu erro. Eu já fui muitas vezes chamado a atenção por pessoas assim, que diziam assim: porquê é que estás a pedir perdão?
pessoas que nem conhecem o Senhor. Porquê é que estás a pedir perdão? Porque eu acho que devo pedir desculpas. Eu posso substituir a palavra perdão por desculpa, não é? Porque eu acho que devo esse pedido. Versículo 2 deste texto de Oseias. O que é que o Senhor também pede? Falarmos palavras de arrependimento. Versículo 2. Claramente o pecador que se volta para o Senhor deve mostrar frutos de arrependimento, como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Foi Jesus quem disse isto. Frutos de arrependimento, foi Jesus quem disse isso. Não foi um homem qualquer. Muitos podem dizer assim: mas quem escreveu a Bíblia foi um homem. É claro que foi Mateus, que recebeu do Senhor estas palavras. Produzir frutos, foi Jesus quem disse, e Mateus escreveu para nós, e hoje estamos aqui a receber esta palavra, como se ouvíssemos do Senhor. Contudo, também deve falar palavras de arrependimento, confessando o seu pecado, como se quiserem podem conferir em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tiago capítulo 5, versículo 16, podemos aqui citar toda a palavra. Também no texto de Oseias, no versículo 2, o que é que o Senhor pede? O que Ele pede é que cada um de nós peça perdão. Somos capazes de pedir perdão, não é? Porque o pecado causa mágoa, causa dor, causa sofrimento. O pecado causa morte espiritual e causa morte física. Há pessoas que... morte física. O pecado leva também à morte física. Todo pecado é transgressão contra Deus. Infelizmente há pessoas que se magoam umas às outras. Como, por exemplo, magoam-se na área familiar, nos irmãos em Cristo, nos vizinhos, nos amigos, etc, etc. É assim a vida hoje em dia, é assim. E quando assim acontece, é necessário então, se não quisermos pedir perdão, pedir desculpa, é mais bonito, é mais suave. Mas devemos pedir. Se não queremos utilizar a palavra perdão, que não tem nada de mal, pedir desculpa, não faz mal a ninguém. Liberta-nos, não é? Liberta-nos. Mas preferencialmente, peçam perdão. Podemos aqui citar exemplos em Atos capítulo 8, versículo 21 ao 23, Lucas capítulo 17, versículos 3, 4 e por aí fora, e outras citações da palavra de Deus, e já estou aqui a levar-nos para a nova aliança, não é? O nosso tempo. Também o que é que pede Deus neste texto de Oseias, no versículo 3, confiar unicamente em Deus. Unicamente em Deus. Sabem porquê, meus amados? Deus é Deus. Amém. Ele é o eterno. Ele é o todo-poderoso. Aquele que mostra misericórdia ao órfão. Aquele que tem poder para dar vida e tirar a vida. Ele é o dono da bênção. Foi Ele quem enviou Jesus para sermos salvos. No versículo 4 também do texto de Oseias, o que é que Deus pede? É que sabemos que Ele ama o arrependido. Quando nós vamos com o coração contrito e arrependido diante do Senhor, Ele recebe-nos da que Ele nos ama, meus queridos. Eu vinha a meditar para baixo no meu carro e nos meus pensamentos, a falar com os meus pensamentos, porque é que Deus escolheu aquele povo? Porque muitas vezes dizemos assim, porque é que Deus escolheu só o povo hebreu? Deus podia ter escolhido outro povo, sim, mas era com o objetivo de chegar a todo mundo, a todas as pessoas. Já do tempo da lei, o objetivo do Senhor era que alcançassem todos os povos, todas as nações, porque Ele disse muitas vezes ao povo, olhai, quando o estrangeiro quiser viver no meio do vosso meio, não o oprimis, não escravizeis. Lembrai-vos que nós fomos escravos na terra do Egito. Quantas vezes você falou assim, meus queridos?
E hoje, mais do que nunca, a igreja deve viver, de facto, segundo a palavra de Deus, os padrões do céu, do reino eterno do nosso Deus. Jesus perdoou e aceitou Pedro depois deste negar, deu-lhes grandes responsabilidades, como assim ficou escrito. Olha o que Jesus disse a Pedro. E não é por isso que Pedro ficou maior do que os outros discípulos. Não é por isso. E vamos esquecer que aqui o Pedro está aqui, o Paulo está aqui e o João está lá. Não, eles estão todos no céu, na presença do Senhor. E Jesus disse estas palavras a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Peço perdão, meus amados, deixem-me. Desculpem, mas as lágrimas, quando vêm aos olhos, vem tudo também. Tornou a perguntar pela segunda vez: filho de João, tu amas-me, Simão? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse: pastorei os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E terceira vez, e quando Jesus pergunta pela terceira vez, meus queridos, sabe, Pedro negou 3 vezes ao Senhor. E quando Jesus pergunta pela terceira vez a mesma pergunta, ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes como eu te amo. Dizemos isso ao Senhor: tu sabes que eu te amo, Senhor. O nosso Deus prepara um servo arrependido para desempenhar o serviço no seu reino. Ele aperfeiçoa o arrependido para que este possa mostrar a sua beleza espiritual, o que há de melhor através da sua vida do reino celestial. Nós somos o reflexo de Cristo em nós, somos a esperança da glória. A Bíblia ensina-nos que nós somos como um espelho que reflete a imagem de Cristo. E eu tenho que olhar para cada um de vós e ver o Senhor em vós. E vocês têm que olhar para mim igual. E o mundo olha para nós, como é que nos vê? Pessoas normais. Eles falam como nós, vão para lá pregar, pregam o amor, e olha, estás a ver o que ele fez àquela. Olha, anda a falar também daquilo. Olha, anda a dizer mal daquela. Pensa que o mundo lá fora não repara. O mundo lá fora repara nisto, meus queridos. E nós vamos todos contentes e alegres. Dizemos que somos do Senhor. Eu estou a dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não peço perdão a ninguém, meus queridos. Por isso, igreja, é tempo de arrependimento. Sim, nós temos que nos arrepender. Eu estou incluído, meus queridos. Porque o verdadeiro arrependimento envolve um ato de mudança de atitude. Não devemos ser mais os mesmos dia após dia. Este tipo de arrependimento leva a uma mudança fundamental do relacionamento e uma vida com Deus. Por isso é que este não é um recado, esta mensagem podia só simplesmente ser esta frase: é tempo de arrependimento. Todos devem abandonar o pecado ou serão condenados. Perdão, eu quero fazer esta pergunta à igreja. Compreenderam esta frase? Todos devem abandonar o pecado ou serão condenados. Compreendemos esta palavra? Porque o arrependimento está bem claro, é essencial. É essencial para quê, meus queridos? Para a nossa salvação. Digo-vos, o arrependimento faz parte do desenvolvimento diário do nosso processo de santificação. Jesus disse: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Por isso, em Mateus capítulo 3, versículo 2, e não só, a ordem é: arrependei-vos. Jesus disse ao povo, e os discípulos estavam lá presentes. E nós compreendemos e dizemos muitas vezes que a igreja começou a partir dali. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por isso Jesus chama cada um ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 31, versículo 32 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes:
Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Repeti este versículo. Os fariseus encobriam os seus pecados com a respeitabilidade social, passavam-se por bons, praticando boas ações em público e apontando sempre os pecados dos outros. O Senhor Jesus Cristo dedicou o seu tempo não a esses líderes religiosos orgulhosos e hipócritas. Foi assim que Jesus está escrito na palavra, portanto, se o YouTube me quiser cortar essa palavra, que corte. Eu digo isto aqui porque quem está por essas plataformas sabe que o algoritmo não permite certas palavras, mas estou a explicar-vos isto, que é assim mesmo. Vou repetir. O Senhor Jesus Cristo dedicou o seu tempo não a esses líderes religiosos orgulhosos e hipócritas. O Mestre dedicou-se às pessoas que reconheciam os seus pecados. E, meus amados e minhas amadas irmãs, para nos abeirarmos de Deus, eu quis usar esta palavra, fui ao dicionário, em vez de dizer para nos achegarmos a Deus, eu fui ao dicionário e vi esta palavra gostei desta palavra, então estou a partilhar com vocês. Para nos abeirarmos de Deus ou a Deus, nós devemos praticar o arrependimento. Todavia, para renunciarmos ao pecado, devemos primeiramente ter o discernimento em reconhecer o nosso erro. O nosso erro. Às vezes, a nossa preocupação é apontar o argueiro ou o cisco que está no olho do nosso irmão. Uma coisinha de nada. Olha, tira que tens aí, está aí a estrovar esse olho. E o Senhor diz assim, esquecemos, tu tens uma trave no teu olho, não é? Nós temos uma trave no nosso olho. Estamos preocupados com o argueiro, com o olho do nosso irmão. Eu queria que o relógio me desse mais 2 horas. Paulo, também não podia deixar de fora Paulo, não é? Eu sei que há muitas pessoas que gostam de Paulo. Eu não tenho gostado de Paulo, não tenho gostado de Pedro. Eu tenho que aceitar as mensagens que os nossos irmãos receberam do Senhor para a sua igreja. Paulo não pregava conforme fazem alguns, afirmando que a salvação consiste em apenas confiar em Cristo e na sua morte. Não, os apóstolos declaram que ninguém será salvo em Jesus Cristo a não ser pelo arrependimento. Se arrependam e se convertam a Deus fazendo obras dignas de arrependimento, que foi o que o Senhor Jesus Cristo também nos ensinou. Esse é o puro Evangelho, o Evangelho da salvação. E o verdadeiro arrependimento caracteriza-se, e só por isto, pelo completo abandono do pecado. Pecamos diariamente, meus queridos, falhamos diariamente. Mas vamos sempre com aquele coração contrito, ó Senhor, voltei a falhar. Disse mais uma coisa que não devia ter dito. Falei uma vez mais do meu irmão ou da minha irmã que não devia ter falado. Fiz agora algo que não te agradou, Senhor. Todos os dias isto acontece connosco. Alguém pode dizer assim, mas eu comigo não, pastor. Não, a minha vida com o Senhor é muito... bem, se houver aqui alguém esta manhã que conhece uma vida pura, 100% pura, eu louvo a Deus pela sua vida. O resultado do arrependimento na vida diária do crente em Jesus é a certeza do perdão, a dedicação às boas obras, porque as boas obras devem acompanhar a nossa salvação, que se distingue em uma vida verdadeiramente regenerada. Esse arrependimento verdadeiro, contudo, é algo impossível sem a atuação do Espírito de Deus. Pelas nossas capacidades é impossível. Somente com a atuação, quando nós deixamos que o Espírito Santo que está em nós possa agir na nossa vida. Amém. E, amada Igreja de Jesus, sim, porque nós somos a amada Igreja de Jesus. Deixa-me dizer-vos, esta é a minha confissão esta manhã. Eu estou tão grato ao Senhor
pela oportunidade de hoje pregar sobre o arrependimento de pecados. Eu nos meus momentos da minha caminhada, eu acho que não vou falar. Eu queria dizer a palavra, acho que sou anti-achista, mas isso aqui eu acho que não vou falar. Às vezes nós dizemos, não sei, não vou falar sobre arrependimentos. Eu queria falar sobre outro assunto. Cada vez que me sentava no meu computador, a palavra arrependimento. E por isso eu estou grato ao Senhor por esta oportunidade de hoje falar-vos sobre o arrependimento de pecados. Porque assim foi mandado pelo Senhor da Seara. Diz assim em Lucas capítulo 24, versículo 47, que eu vou pedir a todos vós para lermos juntos este versículo. Lucas capítulo 24, versículo 47, podíamos ir aqui a outro evangelho, mas este versículo também é oportuno. Vamos ler juntos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome. Em que nome? Em que nome? Nome, que é sobre todo nome, não é? Nome de Jesus, não é? Os discípulos somente deviam pregar o perdão dos pecados juntamente com o arrependimento do pecador. Pregar o Evangelho a toda a criatura, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, curar os enfermos, libertar os cativos de Satanás. Que é isto que o pregador tem que fazer. Anunciar a salvação como simples crença, ou religião fácil, ou uma formal aceitação da salvação gratuita, sem nenhum cumprimento voluntário do pecador, de obedecer a Jesus Cristo e à sua palavra, e este que assim faz, está a anunciar um falso evangelho. E quantos? Quantos? Eu peço perdão de fazer assim, não é? Mas quantos estão anunciando o evangelho das facilidades, o evangelho da prosperidade? Ou se aceitar a Jesus Cristo, você vai deixar de ter problemas. Se você der a sua vida a Jesus, você não vai ter mais de problemas financeiros. Quantos pregam assim, meus queridos? O Senhor Jesus Cristo disse, no mundo 3 aflições. Ai, pastor, se pregar essa mensagem, ninguém quer aceitar a Jesus. Mas diz o Senhor, mas tentam um ano. Eu venci, vocês vão ser, não é vencedores, mais do que vencedores. E, meus queridos, vamos ser sinceros. Todos nós já passamos por dificuldades. É ou não é verdade? Digam-me, é ou não é verdade? Amém? E o Senhor não nos deu graça. Vocês não venceram. Amém, amém? Cada dia o Senhor dá-nos sempre uma vitória. Uma vitória. Há sempre, nem que seja assim, uma vitória assim. É uma vitória, não é? Na nossa carreira da pista de obstáculos, como Paulo fala, quantas vezes nós tropeçamos nos obstáculos e caímos juntamente com o obstáculo? Quantas vezes? E o que é que diz a palavra? Levanta-te e põe-te de pé e continua a corrida. É ou não é, meus queridos? Amém ou não? Eu gostava que o Senhor para a semana tivesse aqui uma nova igreja, meus queridos. A sério. Eu gostava que o Senhor para a semana trouxesse aqui uma nova igreja. As cadeiras cheias, ninguém faltasse ao culto. Ninguém faltasse à casa do Pai. Perdão, ninguém faltasse ao celeiro, à casa do pão, para nos alimentarmos, que ninguém faltasse, meus queridos. Para terminar, o verdadeiro arrependimento inclui o abandono do pecado. É um elemento fundamental e imutável do verdadeiro Evangelho das Boas Novas. E esta é a mensagem. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém. Procurei no nosso cenário um hino que pudéssemos entoar no final da mensagem. E aquele que me veio, de facto, e me ocorreu foi falar com Deus. E nós vamos cantar, vamos ouvir, Nelson vai colocar a versão em vídeo, falar com Deus, porque é a forma que nós temos de chegarmos a Deus e nos arrepender, mostrar o nosso arrependimento. Mas o arrependimento, meus queridos, deixem-vos dizer,
Não é só chegarmos ao Senhor e arrependermos diante do Senhor. É também praticar o arrependimento quando falhamos uns com os outros. Temos a capacidade, meus queridos, de termos a hombridade e a humildade de nos arrependermos uns com os outros. Quando nós não estamos a ser leais uns aos outros. Sim, quando não estamos a ser leais no amor. Como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou para nos suportarmos uns aos outros em oração. Porque se há doença, enfermidade na igreja, é porque há falta de perdão, meus queridos. Eu estou a dizer isto aqui pela palavra. Se há doença, enfermidade espiritual, física na igreja, é porque há falta de perdão, meus queridos. Tomem como palavra certa esta manhã. Renovem as vossas forças. Sejam diferentes. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar também juntos este corinho.
seu coração e leve a sua voz ao trono da graça do Senhor. Obrigada, Senhor, pela paz que nos dás. Esta paz que excede todo o entendimento. E se porventura esta paz não a sinto, Senhor, é porque tenho que me arrepender, Senhor. É porque devo perdão a alguém, Senhor. Oh, Deus, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelos pecados ocultos, aqueles que nem sei confessar, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Pois quero chegar a beirar-me para ti, Senhor. Quero, Senhor, sentir o teu abraço, Senhor. Quero sentir o teu amor a cada dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua advertência, Senhor. Pois sem perdão, Senhor, não poderemos. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, perdoa-nos as nossas fraquezas e abre os olhos do nosso entendimento. Quebra todo o orgulho, pois dizes que o orgulho precede a queda, Senhor. Quebra em nós todo o orgulho, em nome de Jesus. Quebra tudo que não provém de ti. Toda a erva daninha, Senhor, que surge no nosso coração e insiste em crescer, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Queremos ser santos como Tu és santo. Amém, Jesus. Ensina-nos, Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Pai amado, apresento-te a vida daqueles que esta semana, Senhor, completaram mais uma primavera de vida. Ao jovem Rafael, neto da nossa irmã Rosinha, que Tu, Senhor, possas abraçar esta vida, Senhor, e revelares-te ao seu coração e o compensares, Senhor, com a bênção eterna do céu, para ele e para toda a sua casa. Também te pedir uma bênção muito especial para a nossa irmã Dona Lídia, que também completou mais uma primavera de vida, e sob tantas rosas na sua vida, que Tu a abraces e a ajudes também, Senhor, nestes dias, Senhor, na caminhada de carreira de fé na sua vida. Abençoa a ela, a Lídia, e também o seu marido e toda a sua descendência, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados, deixem-me dizer-vos, então, lembrar-vos e também convidar a Igreja a associarmos no próximo sábado, num culto de ação de graças pelos 25 anos, as bodas de prata dos nossos queridos, o Emanuel e a Lídia, que neste sábado, resolveram apresentarem-se diante do Senhor para agradecer ao Senhor pelos 25 anos de caminhada juntos e certamente renovarem os seus votos de continuidade até à eternidade, não é? Portanto, sábado às 11 horas da manhã, culto de ação de graças, eu gostava que a Igreja que pudesse estar presente para assim associarmos a esta gratidão ao Senhor das vidas dos seus filhos. Tinha mais qualquer coisa para denunciar? Tenho. Eu tenho há muito tempo, já há uns tempos desta parte, vontade de mostrar um filme à Igreja, que é uma poderosa mensagem, um filme-mensagem, que vem na onda daquele filme que é Quarto de Guerra. É uma sequência. Vale a pena ver esse filme e, portanto, eu gostava que o Senhor desse graça. Estamos agora num período em que vêm as férias, provavelmente isto passa muito rápido, chegando ao nosso aniversário, vamos fazer todos os possíveis para mostrar esse filme. Até lá. Tenham todos um bom domingo, sejam todos muito felizes, deixem-me dizer-vos à luz da Bíblia. É tempo de nós nos arrependermos. Amém.